Olá para você que nos acompanha. Mais um sábado chegou e mais um Alinhados Podcast está no ar a partir de agora. E que bom a gente poder estar com você, ter a sua companhia neste sabadão. E olha, se você ainda não foi fazer uma visita lá na nossa página, o que você está esperando, hein? Vai lá, Alinhados Podcast, segue a página, compartilha essas informações tão importantes com os nossos convidados. O nosso convidado de hoje já atua há muitos anos nessa especialidade e vai trazer conteúdos relevantes com relação à saúde bucal. Ele é cirurgião dentista, especialista em periodontite. E a gente convidou para o nosso Alinhados Podcast de hoje, Dr. Daniel Saturnino. Que prazer lhe receber. Olá, Aline, prazer é nosso contribuir com esse podcast maravilhoso, né? O Alinhados trazendo sempre conteúdos relevantes. E na área de saúde sempre é importante a gente trazer conteúdos que façam com que nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos seguidores, né, possam incorporar na sua prática do dia a dia, cotidiana, na mudança de comportamento para uma vida melhor. Né? Então, que coisa boa. A nossa pretensão aqui no Alinhados sempre foi, claro, que transmitir conhecimento, mas conhecer muito da pessoa também. Né? Porque cada um carrega uma história e tem lá os seus percalços, tem as suas contribuições, tem um lado positivo, negativo, mas todo mundo tem o seu trajeto, a sua história, né? Como é que Dr. Daniel, né, começou a sua história com a odontologia? Primeiro, você nasceu onde, hein? Eu nasci em Catende, né? Morei 2 anos, como era filho de bancário, vivi minha vida em várias cidades. Mas desde a infância, Daniel sempre foi uma criança que queria ser profissional da saúde. Já tinha esse pensamento? Desde a infância. Por que, doutor Daniel? Não sei, eu gostava muito de futebol, gostava de praticar futebol, teve uma época da vida que achava que tinha habilidade, cheguei até em categorias de base trabalhar, mas na faculdade me reencontrei, né, um sentimento da infância de ser profissional de saúde, e a odontologia me ofereceu tudo aquilo que um profissional de saúde pode fazer pelas pessoas, porque a odontologia ela é uma especialidade da saúde, uma área paramédica que cuida desde a doença, a estética, a comportamentos de vida, a melhor qualidade de vida, a tratar de problemas graves, né, de risco de vida. Quer dizer, é uma área da saúde que contempla um profissional em todos os seus aspectos, né? E é por isso que, através hoje de mais de 20 especialidades que a odontologia tem, verdade, ela consegue abranger praticamente todas as faixas etárias. A minha especialidade, que é periodontia, que é a área da odontologia que cuida dos tecidos ao redor do dente, ela está relacionada com muitos aspectos importantes da vida das pessoas. Desde os problemas hormonais, tem relacionamentos com as alterações hormonais, né, junto aos tecidos bucais, até mesmo nas cirurgias estéticas. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque aqui tem propriedade para falar, viu, gente? Mas vamos lá, o senhor ficou estudando em vários colégios, né? Porque como o pai mudava muito... Como é que foi essa vivência? Foi difícil para você, criança? Foi difícil. Toda vez que eu formava um grupo de amigos, eu mudava de cidade. Na infância, no ensino fundamental, eu mudei em 2 cidades, quer dizer... Quando eu formava meu grupinho de colegas, meu pai tinha a notícia, fui transferido para uma outra cidade. Era um trauma. Você era filho único ou não? Não, são 4 filhos, eu sou o mais velho. E aí era sempre um trauma. Eu vivia, todo final de ano, um trauma. Esperasse se o banco iria transferir meu pai para outra cidade e eu ia perder aquele contato, meu grupo. Né? E foi assim até o 2º grau. Né? Olha só. Você começou a fincar... o seu espaço numa cidade a partir de que idade, você lembra? A partir de 14 anos. Foi que cidade? Em Bezerros. Aqui pertinho. Pertinho. Bezerros, meu pai passou mais tempo, ele se radicou lá, terminou a vida profissional dele em Gravatar. Olha a minha cidade. Em Gravatar. E eu morei em Bezerros enquanto eu era aluno do ensino médio e também da faculdade. Nessa época você já pensava em fazer... Já era certo. Direcionado para a saúde. Fiz o ensino médio todo, me preparando para a saúde. Depois ingressei na faculdade de odontologia, né, aqui na SES. Uhum. E morava em Bezerros e viajava, né, diariamente para como muitos estudantes fazem, aqui, né?
Até que eu concluí minha faculdade em 1995. Quando você fez vestibular, você já fez direcionado já para odontologia? Já para odonto. Porque você já sabia o que queria mesmo. Naquela época tinha bastante concorrência, Sim. Era diferente. Só eram 3 cursos de odontologia no estado todo. Hoje são mais de 33 cursos. Olha só. Então era muito mais concorrido, mesmo privada. Era a única faculdade, uma das poucas faculdades de odontologia privada do interior do Nordeste. Antigamente não existia faculdade no interior. E sempre foi uma referência, né? Sempre foi. Na odontologia ACES. Minha turma tinha alunos do Ceará, da Bahia, de todas as redondezas do Nordeste, a minha turma. E assim foi. Assim que terminou, eu já sabia meu direcionamento profissional. Porque durante a faculdade eu já me apaixonei pela área de periodontia. Que interessante, né? Eu combinava com meus colegas de faculdade, quando aparecessem pacientes com doenças periodontais na clínica da faculdade, deixa para mim, me encaminhar internamente. E aí eu comecei a militar já dentro da faculdade, dentro da minha área de especialidade. Logo em seguida, ingressei no curso de pós-graduação, aqui em Caruaru, na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, que ainda existia em Caruaru, e fiz minha formação de pós-graduação a primeira pós-graduação de aperfeiçoamento em periodontia. Logo em seguida fui para Recife, fiz uma outra formação em aperfeiçoamento em periodontia, na ABO de Recife, e em seguida entrei na UPE, no curso de especialização em periodontia. Então fiz uma formação seguida aí, que durou em média 4, 5 anos de formação só em periodontia. Que maravilha, né? Interessante, né? Interessante. Nesse momento eu fui convidado para ser professor da minha faculdade, da faculdade da SES na época, né? Hoje é a SES UNITA, Centro Universitário. E aí ingressei como professor estagiário em 1999. Como é que foi para você, né? Aluno, se especializar e voltar para a sua faculdade como professor? Foi muito bom. Até hoje, quando eu estava na minha graduação e eu comecei a me interessar pela área, eu comecei a criar um sentimento de compartilhamento. Assim, eu tinha o dever daquele conhecimento que estava me chegando, eu compartilhar de alguma forma com aquela casa que me acolheu para a formação. Então eu saí da faculdade com esse pensamento, com esse pensamento. Eu vou formar, mas eu vou voltar para contribuir para uma odontologia melhor em Caruaru. Que maravilha. Eu tinha isso na cabeça. Daniel. E foi isso que aconteceu depois que eu realmente concluí minha formação. Eu consegui receber o convite e até hoje estou. Desde 99, já são 25 anos, né? 25 anos de docência superior nas áreas de periodontia, mas também na área de clínica odontológica, porque... Né, sim, tá tudo casado tudo ali, casado. né? Depois eu fiz minha formação de especialidade em clínica integrada e depois fiz mestrado em gestão de saúde. Então eu tenho a formação de especialista em periodontia, de clínica integrada e mestre em gestão de saúde. Essa formação fiz fora do país e depois disso, hoje, eu atuo na Faculdade da SES também como gestor, né, da clínica odontológica da faculdade. Aí também tem minha vida privada, onde eu tenho minha clínica, né, Oral Center, onde a gente também aplica todos os conhecimentos técnicos, científicos, gerenciais, para oferecer uma odontologia. Ô, doutor Daniel, eu sei que naquela época, né, no início lá dos estudos, muita coisa mudou em termos tecnológicos, avanços de materiais. Como é para você, né, ensinar naquela época, quando você chegou, para agora? O que é que modificou? Que tipo de profissional você está entregando para o mercado, diferentemente daquela época? Mudou muito, mudou radicalmente tudo que se refere a diagnóstico, porque... a gente não tinha tecnologias de diagnóstico avançadas. Imagino. Né? Hoje a odontologia ela é muito mais digital. Aliás, usando um conceito de Silvio Meira, ela é figital, que ela é física e digital. Hoje é impossível não fazer o uso de tecnologias digitais para todos os fins da odontologia. Então, essa adaptação que está acontecendo... Ainda, né? Ainda. Está começando, na verdade. Porque agora a gente entrou na era da inteligência artificial, né, dentro dos softwares, dentro dos aplicativos, que está relacionando com a odontologia e a medicina. Só para você ter noção, hoje nós precisamos recorrer
a protótipos, né, para fazer prótese dentária impressa. Então, gente, que modernidade. A gente hoje imprime mandíbulas para pacientes em titânio, para pacientes que foram deformados por cirurgias de remoção de câncer. Então, a odontologia hoje, ela é um outro mundo de odontologia do ponto de vista técnico, científico, tecnológico também, e também do lado empresarial. Eu imagino. As competências de um cirurgião dentista hoje precisam ser bem maiores do que na época que eu formei, referente a conhecimento de mercado, a comportamento de relacionamento com o cliente, a gestão financeira, a gestão comercial, a gestão de marketing e imagem profissional, porque a gente tem hoje o mundo da mídia digital, que é uma coisa nova na saúde, que inclusive é uma barreira muito tênue com relação à questão ética. Verdade. Para não propor ou não expor a risco, né, à sociedade. Então, hoje eu falo para meus alunos na faculdade que nós precisamos ter uma responsabilidade até maior, porque não se resume a você se esforçar para ser um bom especialista. Também a gente precisa ser um empreendedor. Entender sobre empreendedorismo, ser mais humano, perfeito, ter mais atento, porque, como o senhor bem falou, né, com as redes sociais, hoje vocês estão muito mais expostos. Né? O paciente tinha um problema, às vezes ficava reservado aquele problema e não colocava isso à disposição. E hoje vocês têm um cuidado ainda maior, né, doutor? Isso. Nesse aspecto também. A responsabilidade social é ampla, a questão das desigualdades precisam ser sempre levadas em consideração. Hoje a gente tem uma preocupação mais ampla com o ser humano. Nunca deixamos de ser uma especialidade da saúde humanizada, né? Porque todos os profissionais de saúde, ele tem como premissa sair de casa e cuidar de alguém. Cuidar do outro. Né? Obrigatoriamente, um profissional de saúde, ele sai de casa para cuidar de alguém. O métier dele, o labor dele é esse, né? Isso é um privilégio, eu acho. Porque nem todas as profissões garantem que você vai sair de casa pela manhã para trabalhar, mas você vai cuidar de alguém. Verdade. Né? E a saúde, em geral, obriga isso. Então, primeiro, você tem que se sentir privilegiado pelo fato de você sair de casa pela manhã, ou à tarde, ou voltar à tarde da noite, mas que você fez o bem. Pelo menos isso é obrigatório. Fez a diferença na vida de alguém, né? Vamos lá. Falando na questão agora de saúde, eu sempre digo que eu não seria, eu admiro incrivelmente, mas não seria, acho que nenhuma especialista na área médica, acho que eu não tenho vocação, não tenho coração, não sei. Talvez eu não pudesse lidar com algumas situações e isso não me fizesse bem. Admiro e acho fantástico, né? Esse cuidar do outro de vocês. Eu acabo cuidando de outra maneira, passando informações e através da comunicação. Quando a gente fala de saúde, eu digo que a saúde começa na boca, né? Não só pela escolha do que você se alimenta, mas também se você tem uma saúde bucal. Se você tem os dentes para fazer uma mastigação efetiva, ou para você sorrir, se sentir bem, né? Ter uma autoestima elevada. Fala sobre essa questão, né? Dentição, saúde. Hoje isso é mais valorizado? Porque a gente já foi considerado um país dos desdentados. Né? Perfeito. É muito mais valorizado, né? Hoje, o Brasil, especialmente, ele tem uma odontologia a nível mundial reconhecida. Nossa odontologia é bastante desenvolvida. Isso traz para a sociedade entregas que modificam o comportamento da sociedade, né? A questão do desdentado. Hoje, a sociedade não concebe mais... se a gente olhar todos os estratos sociais, ninguém no Brasil gosta... Ou fica confortável em sorrir sem dentes. Verdade. Né? E também tem o aspecto nutricional, porque mastigar sem dentes de forma correta é impossível. E se mastigar sem dentes é impossível, a digestão fica difícil. Fica comprometida. E quando a digestão fica comprometida, a nutrição fica comprometida. Quer dizer, uma coisa que leva a outra, né? E a nutrição comprometida leva a doenças crônicas. Tanto que isso é o principal problema dos idosos que perdem dentes e não conseguem repor. Então, a reposição dentária no Brasil hoje é sempre
uma coisa muito valorizada, né? Inclusive o sistema público desenvolveu ferramentas também para isso, embora não atenda 100% das necessidades, também atende. E nossa área privada se dedica grande parte a isso, a devolver a função dentária. E existem especialidades para isso, né? A periodontia é aquela especialidade importante de preservação, para prevenir perdas, né? Com doenças que destroem a sustentação dos dentes. Então, a periodontite, como você falou no começo, é uma doença que tira os dentes da boca da faixa etária mais velha. Então, os adultos mais velhos, eles perdem dentes mais por periodontite do que por cárie. Então, a periodontia, ela entra na preservação da saúde e na preservação dos dentes. Isso faz com que tenha uma cadeia positiva, porque quanto mais dentes, menos necessidades Sim. de reabilitação. Quanto mais dentes, melhor digestão, melhor alimentação, melhor estética, melhor fonação, enfim. Então, isso gera uma cadeia positiva. Então, a odontologia hoje, no Brasil, ela é muito, como você perguntou, é muito mais valorizada. Porque desde a área de estética, né, que você sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de estética do mundo, em algumas áreas passamos dos Estados Unidos em consumo de alguns produtos estéticos, né? O Brasil também tem isso na odontologia. A odontologia hoje está sendo alvo de muita busca por causa da harmonização orofacial, por causa das facetas em resina ou em cerâmica, que dá aquele sorriso mais branco, mais alinhado. A ortodontia, que busca o alinhamento dos dentes para a perfeição do sorriso. Enfim, as cirurgias estéticas, como aquelas que faz a correção do sorriso gengival, que é aquelas pessoas que têm dentes muito curtinhos e gostam de ter dentes mais longos para apresentar dentes mais bonitos. Então, até, né, saindo do campo da saúde, saindo do campo do bem-estar, a questão estética puramente tem sido hoje uma busca incessante pela odontologia. Eu fiz uma avaliação no Google Trends para verificar a potência dos termos odontológicos que estavam sendo os mais comentados. Hoje a harmonização facial ela é impressionante, a busca por harmonização orofacial dentro das ferramentas de busca. Ultrapassa até implantes dentários, que sempre foi historicamente o melhor dos serviços, o serviço mais buscado pela reabilitação, que era o implante. Hoje a harmonização já passou muito implante. E veja que é uma especialização nova. Relativamente nova, né? Nova, talvez uma das últimas especializações da odontologia, que só cresce, né? Porque cada dia o laboratório desenvolve novas soluções. A harmonização, por exemplo, cada dia chega novos produtos de estimular colágeno, de preencher, de fazer lift facial, a tônus da pele. Então, cada dia novas soluções e aí nunca para, né? Na minha área, por exemplo, o escaneamento, o guia cirúrgico digital, impresso, prototipado, a interface entre o que é o planejamento digital e o que é a aplicação física na boca, na face, no arco do paciente. É maravilhoso estar falando disso, né? Tendo formado em 95, quando não existia nem tomografia. Não existia tomografia na minha época. As radiografias eram realizadas e reveladas quimicamente, dentro de tonéis químicos. Agora, nós temos tudo digital. Digitalizado. Tudo digital, com as aplicações do digital, né? Que você consegue ampliar, dar zoom, fazer contrastes, fazer simulações. A gente consegue fazer simulação de implante sem o paciente estar no consultório. Extrair um dente, colocar o implante. A gente consegue fazer isso de forma bem tranquila hoje, com aplicativos que nos permite transformar uma tomografia numa cirurgia virtual. Hoje a gente nem precisa abrir uma gengiva para colocar um implante, porque através do digital a gente consegue planejar um guia cirúrgico que o implante é colocado através da gengiva de forma milimetricamente testada. O que eu acho muito interessante é que vocês trabalham hoje com muita precisão, né? Quando vocês têm esses mecanismos, né, de suporte que ajudam vocês a
buscar o local correto, a maneira mais adequada, é certeiro que a gente vai ter, né, muito mais facilidade, né? Para o profissional, ele é encantador. Imagina. Porque você começa... E para o paciente também, né? Você começa a estudar nos livros, né, da universidade, técnicas muito mais antigas, e aí você vai aperfeiçoando com cursos, congressos. E quando você aplica a tecnologia na prática e ele lhe traz uma resposta de precisão, aquilo ali é muito encantador para o profissional. Ontem eu tive um exemplo desse. Eu não canso de me encantar com a odontologia, porque ontem eu tive um exemplo disso. Ontem a gente fez um planejamento de um tumor em um paciente infantil, um dentinho estava retido, não estava nascendo. O pai levou essa criança para uma pediatra. A pediatra viu que tinha um problema, pediu uma panorâmica. A panorâmica revelou uma imagem que sugeria um pequeno tumor dental, chamado odontoma, que é que impacta o nascimento dos dentes. E daí me encaminhou o pai e a criança. Ao fazer o exame clínico e radiográfico lá na nossa clínica, eu observei que a imagem confirmava a hipótese diagnóstica. Só que é evidente que para planejar a cirurgia, o exame melhor é a tomografia, porque ela é 3D. E aí fizemos a tomografia. Quando eu fui apresentar ao pai a lesão, eu usei uma ferramenta de densidade da imagem, que é só tornar mais denso ou menos denso. Isso me possibilitou uma visualização do tumor que nenhuma outra imagem, nenhuma outra radiografia consegue fazer. Só numa ferramenta de um software. Então, aquilo lhe traz uma precisão cirúrgica, que a cirurgia vai ser na próxima semana, mas com aquela imagem ali não tem como errar. E fora que o pai que vê uma apresentação como essa, uma imagem como essa, vai estar muito mais seguro, né, de entregar seu filho ao profissional e saber que ele vai estar atuando de maneira tranquila. Deve ser incrível, né? Realmente é encantador. Eu acho que na área de vocês também, né? Eu participei de um podcast essa semana falando sobre a questão de rádio, né? O quanto a gente ouve uma modernização. Você estava falando aí, eu estava lembrando, de hoje é muito vocês pegam hoje um estúdio de rádio, tudo no computador, tudo digitalizado. A gente trabalhava com deck de rolo e caceteira com disco de vinil, que a gente botava água e álcool para não chiar. Então, assim, é incrível como evoluiu. E, obviamente, a gente teve que buscar essa evolução também, né? Vocês, enquanto profissionais também, tá se atualizando, tá buscando essa modernidade para entregar o melhor, né, doutor Daniel? Exatamente. Primeiro, não tem como andar para trás. Não. Né? Não tem como evoluir. Absolutamente. Estamos todos num barco de evolução. E, segundo que o próprio mercado, né, ele exige, né? Exige isso, né? O profissional que não vai estar alinhado com as melhores práticas, ele não vai ser bem visto em curto e médio prazo, porque os pacientes, os clientes, as pessoas, logo se deparam com realidades diferentes entre um profissional e o outro. Sim. Então, é importante demais estar buscando sempre a melhoria. Só uma coisa não muda. Eu digo sempre que nessa modernidade toda, a nossa comunicação ela não pode mudar nunca. E em vocês, a saúde, que tem que vir em primeiro lugar, né? A gente fala em harmonização, em resina, em todos os mecanismos de modernidade que a gente pode ter para ajudar, né, nesse processo, mas a base de tudo ainda é saúde bucal, né? É saúde. A premissa da saúde, ela não pode ser deixada de lado por hipótese alguma. Uhum. A gente tem discutido muito lá na clínica técnicas invasivas. Porque assim, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa no perfeito equilíbrio do funcionamento e das formas ao maior prazo possível, né? Então, quando a gente pensa em estética facial, ou estética dental, ou função dental, a gente tem que pensar como aquela resolução clínica vai durar na boca ou na face do paciente. E quais consequências, caso técnicas mais invasivas, possam levar. Isso é importante. É muito importante. Então, hoje a odontologia discute o que chama envelhecimento precoce do sorriso. O que seria envelhecimento precoce? São danos aos tecidos bucais e dentais que podem levar a consequências ruins em médio e longo prazo. Então, o exemplo é quando as pessoas procuram, por exemplo, fazer facetas laminadas em cerâmica, que precisa desgastar o dente, sem necessidade. Então, há um questionamento hoje dentro da academia, dentro da odontologia, que não se deve estimular os pacientes a fazerem
Quando não precisam. Até que ponto vale a pena, né? Quando não precisam, né? Só pela busca incessante de uma estética perfeita. Porque, com o tempo, a faceta ela não é igual ao esmalte do dente. É evidente que vai haver épocas de reparo, de trocas, enfim. E, no fundo, o desgaste do esmalte dental não é a melhor opção para a longevidade da saúde, né? Então, eu só usei como exemplo a faceta porque está muito em evidência, na verdade. Está muito em evidência. Né? Mas também comportamentos, alguns comportamentos alimentares, por exemplo, que geram refluxo ou que são induzidos ao refluxo, como a bulimia, que gera a regurgitação do ácido clorídrico, né? Do ácido clorídrico do estômago, né? Que gera uma acidez na boca, desgasta o esmalte dental, provoca lesões cervicais, enfim, provoca problemas dentais ligados a comportamentos humanos. A escovação mal feita, né? A escovação, o não conhecer as necessidades de higiene bucal, a escova correta, a técnica correta, o produto antisséptico, se é necessário, se não é necessário, qual o perfil biológico. Hoje a gente fala de perfil biológico da boca. Quando se fala em higiene, hoje não se fala mais a higiene padrão. Existe uma higiene para cada perfil biológico da boca. Tem pessoas que têm necessidades específicas de cárie, tem muito risco a cárie. Tem pessoas que têm muito risco de doença periodontal, periodontite. Mesmo que ela cuide, doutor Daniel? Mesmo que ela cuide. Que ela faça todo o processo de higienização de maneira correta? Mesmo que ela cuide. Os pacientes portadores de periodontite, eles têm uma genética bacteriana diferenciada e uma genética inflamatória gengival diferenciada. Quantas bactérias vivem na boca? A gente identificou mais de 700 espécies. Boas e ruins? Boas e ruins, a maioria boas. É menos de 700 espécies. Nossa! Micro-organismos. 1% disso, aproximadamente 1%, são que causam doenças. 1%. Então é o mínimo, né? O mínimo. A maioria é indígena, que chamamos de indígena, que defende o ambiente, né, que mora, o ecossistema, porque a boca hoje é um ecossistema microbiano. A gente chama de microbioma, a composição de todas as bactérias da boca. E aí, o que é a periodontite, o que é a gengivite? É um desequilíbrio ecológico. Um desequilíbrio ecológico provocado por fatores de risco. Um deles é a higiene. Sim. Mas o outro também é mecanismo inflamatório da própria pessoa. Então, quem tem esses mecanismos inflamatórios tem muito mais tendência de desenvolver microambientes dentro da gengiva, dentro do suco gengival, de atrair essas bactérias causadoras da doença. Então, um casamento. Um paciente, por exemplo, com diabetes, né, doença crônica, que a gente inflama o corpo inteiro. Esse seria um paciente que tem uma predisposição a ter gengivite e periodontite. Sim, a diabetes é uma das doenças que a gente chama de mão de via dupla. Tanto o diabético, ele tem uma maior facilidade de desenvolver periodontite por esse fator, como a periodontite mantém o estímulo na manutenção do diabetes. Por quê? Os mecanismos da periodontite injetam na corrente sanguínea muitos produtos inflamatórios. E a resposta inflamatória gera uma dificuldade do controle glicêmico do diabetes. Então, o diabético em si, ele não pode ter doenças inflamatórias crônicas no corpo. Não pode ter uma úmea infectada, não pode ter infecção urinária, não pode ter infecção gengival, porque todas as infecções geram inflamação e toda inflamação gera dificuldade de controle glicêmico. Então, é a mão de via dupla. Se eu tenho diabetes, eu estou ajudando a periodontite. E se eu tiver periodontite, eu estou ajudando, dificultando o controle do diabetes. E de ser um paciente que deve ser monitorado. Está sempre com seu cirurgião dentista. É o que eu falo de perfil biológico, né? O perfil biológico faz com que hoje a odontologia classifique como vai ser o acompanhamento de cada paciente. Existem grupos. Né? Eu, por exemplo, tenho pacientes que têm acompanhamento bimestrais, por necessidade própria. Sim. Tem pacientes meus que podem vir a cada 6 meses. A grande parte está localizado entre 3 e 4 meses, a duração entre cada sessão de manutenção. Existe um programa chamado Programa de Manutenção Periodontal para pacientes com esses perfis biológicos. Claro que os pacientes saudáveis, que não têm nenhuma doença gengival, não se enquadram. A cada 6 meses está de boa. Está de boa. Ou mais, ou até mais. Às vezes, até na faculdade, a gente dando aula de higiene dental, os alunos perguntam muito sobre o padrão de higiene.
Aí eu até brinco, tem pacientes que não podem saber, mas eles nem precisavam escovar os dentes direito, porque é uma boca tão saudável, que não desenvolve nem cárie, nem doença gengival e escova de qualquer jeito, com qualquer coisa que vai dar certo. Ai, meu Deus, que predisposição boa. Existe esse grupo. Não que não seja bom não escovar, mas assim, mesmo que você não tenha essa atenção excessiva, você mantendo a saúde dental é incrível, né? É uma genética massa. Existe esse grupo. Mas é mínima também, né? Não é a maioria. Obviamente não. Tem outro grupo que é ligado à cárie, que é a doença mais comum. Pessoas que têm um fator de risco alimentar, né, maior, mas que também tem uma genética bacteriana própria. Porque a cárie, ela tem fatores, um deles é a alimentação, mas a composição microbiana também é outro. Diga uma coisa, doutor Daniel, eu posso fazer um monitoramento dessa composição microbiana em pacientes para dizer assim, olha, Aline, você tem uma predisposição maior a desenvolver cárie. Então, se você comer um docinho, corre e vai higienizar essa boca logo. Pode. Porque, assim, existem achados bucais que classificam esses grupos. Vou dar um exemplo. O paciente portador de cárie, ele tem as fases preliminares da formação de cárie, que começa com manchas. Então, pacientes, dependendo da idade, você começa a monitorar isso já na adolescência, já na infância. Né? Na infância, pacientes que, na primeira dentição, já começam a apresentar excessivas manchas, formações de cavidades cariosas pequenas. Isso demonstra que esse paciente ele tem uma microbiota própria para cárie. E se ele startar isso com alimentos cariogênicos, ele vai ser um adulto sem dentes. Então, esse pai que leva essa criança para um pediatra, ele já tem que ter a orientação do pediatra qual deve ser os cuidados com essa criança, tanto alimentares quanto de manutenção, de prazos de manutenção. E usar alguns produtos que são remineralizantes, que neutralizam o efeito da cárie, como flúor. Então, existe uma tratativa diferenciada para cada grupo. Que interessante. No adulto, por exemplo, a gente consegue medir isso pelo número de restaurações e até dentes perdidos. Porque muitas restaurações é histórico de muita cárie. Então, vocês pegam um adulto de 40 anos e ele tem muitas restaurações na boca, significa que ele passou pela doença cárie diversas vezes na vida. Então, esse adulto também tem que ter um controle maior. Eu até digo nas aulas que restaurar dentes não é tratamento para cárie. Tratamento para cárie é controlar os fatores de risco. É evitar chegar na restauração, né? Porque a restauração é o último método. É o método que você opera o dente. É o último recurso. É o último recurso, porque você inclusive tira mais dente ainda. Porque você tem que remover tecido infectado para poder reparar. Então, o bom seria, antes de restaurar, controlar os fatores de risco. Porque não adianta dizer ao paciente, restaurei todos os seus dentes, e largar o cara para comer McDonald's com Coca-Cola. Ali está concentração altíssima de açúcar na Coca-Cola normal, né? E uma massa, toda massa é carboidrato de fácil fermentação. Que se transforma em açúcar. E ali na boca vai virar ácido. E o ácido é que starta o processo de crescimento das bactérias que provocam cárie. Então, tem que quebrar o ciclo. E para quebrar o ciclo, a gente precisa intervir exatamente nesses fatores. Então, restaurações não é puramente tratamento para cárie. O senhor, como especialista em periodontia, a gente sabe que em algum momento a gengiva pode sangrar, né? Por N razões. Até como o senhor destacou bem, a questão da má higienização. É incrível, a minha gengiva sangrou, eu não vou passar fio dental. Pelo contrário, né? Aí é que tem que passar. Como é que é essa relação? Como é que o paciente entende isso? Doutor, vai lá, talvez até só porque a gengiva sangrou. Não estou sentindo nada, mas está tendo sangramento, não está sendo confortável. E aí? Por isso que eu gosto de ser entrevistado por Aline, porque ela antecipa o pensamento, a construção do pensamento. Na verdade, eu estava falando do primeiro grupo, que era a cárie. Eu ia falar exatamente do segundo grupo, que era os doentes periodontais. Como é que a gente consegue classificar eles? Exatamente através de um exame muito comum, muito fácil de fazer, não envolve tecnologia, envolve um instrumento chamado sonda gengival. É um instrumento que a gente mede a profundidade da gengiva do paciente. Com esse instrumento eu consigo ver duas coisas: se a gengiva está mais profunda do que o normal ou se sangra. Quando eu vou
sondar. Então, retração gengival é sinal de que eu posso, no futuro, ter uma periodontite, uma gengivite? Retração gengival, ele pode ser consequência de uma periodontite, mas também pode ser consequência de outros fatores. De não escovar direito, mas né? antes de ter a recessão por doença, os sinais clínicos aparecem. Se fizer o exame de sondagem, a gente vai conseguir dizer, ó, esse paciente tem risco a gengivite. Qual é o paciente que tem esse gengivite? É aquele que tem um alto índice de sangramento no exame. Passou de 10% de pontos de sangramento do exame de boca, esse paciente já tem um diagnóstico de gengivite. Então, pacientes que sangram a gengiva não necessariamente foi uma ocasião, é um perfil biológico. Existem bactérias que têm capacidade de se fixar dentro da gengiva. E essa fixação gera uma ferida interna na gengiva. Que você às vezes não vê a olho nu. Não vê, é interna. Quando a sonda toca dentro do sulco gengival, aí sangra. Sensível, aí sangra. A gente descobre todos os pontos que estão feridos na gengiva do paciente. E aí é evidente que existe um protocolo de tratamento e de acompanhamento para esse grupo. E que resolve, que cura? Resolve, que controla. A periodontite é um processo de inflamação da gengivite que não foi bem tratada? Também, aí que está. Existe esse grupo que a biologia consegue barrar a progressão da doença. Quando você trata a tempo. Ou não, às vezes até existem pacientes que são só portadores de gengivite. Eles não evoluem nunca para periodontite. Entendi. Mas convive com sangramento, gengiva inflamada, dolorida, mau hálito. Existem os sintomas da gengivite, que são tratáveis e controláveis. Mas se esse paciente também tiver a genética da periodontite, aí uma coisa acontece a mais. É que as bactérias conseguem aprofundar a gengiva para dentro. Chegar na raiz. Isso, chegando na raiz. E aí, elas começam a tornar o sulco gengival profundo, chamado de bolsa periodontal. Aí, a doença já passa por um estágio de evolução contínua. Aí que está o perigo, porque com o passar dos anos, cada dia mais vai ter mais bactéria dentro da gengiva, mais profunda, startando os processos inflamatórios sistêmicos. O senhor falou que tem muita relação com a idade, né? Normalmente as pessoas mais idosas desenvolvem. Mas um jovem adulto pode também ter periodontite. A recomendação é sempre assim: filhos de portadores de periodontite devem ser avaliados com essa sondagem já na adolescência, para identificar o risco e para controlar a doença muito em fase precoce. Porque, normalmente, os pacientes que chegam ao diagnóstico da periodontite são acima de 40 anos. Então, imagine uma doença que já começa muito cedo, um microambiente, né, um ambiente bacteriano, que vai se construindo ao longo dos anos. Quando chega aos 40 anos, já tem muito efeito, muito tecido destruído. Porque não é do dia para a noite também, né, doutor Daniel? São décadas. Décadas, sem diagnóstico. E aí, a destruição leva ao amolecimento dental. Por quê? A destruição que as bactérias provocam dentro da gengiva chega ao osso que segura o dente. E lá naquele osso que segura o dente, elas começam a destruir o osso que segura o dente. Corrói tudo ali, né? E aí o dente começa a ficar mole. E aí a perda dental é por falta total de sustentação. Não tem, depois que chega nesse processo, não retrocede ali. Não tem como salvar mais esse dente. Não, eu acho que esse é o principal papel da gente aqui, né? Alertar para uma doença que é muito comum nos adultos, mas que tem pouca valorização de mídia. A periodontite, ela merecia até um programa público de controle, porque muita gente perde dentes por falta de diagnóstico precoce. A gente tem, como eu vivo, né, dessa profissão, eu posso dizer para você que a grande maioria das pessoas que chegam sem tratamento, que algumas pessoas chegam que não tem mais no nível de tratamento nenhum, é uma pena dizer a elas que se ela tivesse chegado para mim 10 anos antes... A gente conseguia recuperar. Então, é uma questão de... E tem um dificultador maior, né? Porque normalmente essas pessoas que perderam os dentes e aí perderam essa capacidade ali de segurar o dente, ela não vai ter, muitas vezes, estrutura nem para implante, né? Isso. Tem situações que limita-se muito até a reabilitação. E outra coisa, né, que você falou do implante, muito interessante, é que a microbiota que causam a periodontite, ela também causa a periimplantite. Então, a boca que é reabilitada para um paciente portador de doença,
essa boca, ela merece os mesmos cuidados pós as extrações dos dentes e pós a colocação dos implantes. Porque em torno do implante se forma um sulco gengival idêntico ao sulco gengival em torno do dente. Então o ambiente, o microambiente ali dentro, é o mesmo. Então, com o passar do tempo, as pessoas que foram portadoras de periodontite e agora estão com o implante na boca, elas são sob risco. Elas têm uma facilidade maior, né? Maior, a mesma genética. De inflamação. A mesma genética bacteriana, a mesma genética inflamatória, que o indivíduo, o físico, o corpo não muda. Né? O que está mudando aí é o tipo de dentição, mas como essa dentição também tem as mesmas condições ambientais, então a gente tem como desenvolver a doença chamada periimplantite. Que se a periodontite não é conhecida, imagina a periimplantite. Essa aqui não é mesmo. Pois é, a periimplantite é um grande mal para quem vem de uma doença periodontal grave. Tá? Então, mais uma dica aí para também as pessoas que têm implantes e que perderam os dentes por estar moles, que elas têm um programa de acompanhamento regular para, se caso precise, descontaminar em momento oportuno, que não deixe para que faça um diagnóstico quando o implante estiver mole. Exatamente igual acontece com os dentes. A gente está amando, né? Porque a gente está autoconhecimento aqui com o doutor Daniel Saturnino, professor Daniel Saturnino também. Mas eu vou dar um intervalinho rapidinho, porque a gente tem uma surpresa para você. A gente sempre tem a nossa convidada, Joana Oliveira Deos, que é numeróloga, e ela faz um mini mapa numerológico dos nossos convidados. E eu queria que você ouvisse o que ela tem para te dizer. Perfeito. Oi, Aline. Oi, pessoal do Alinhados Podcast. Para quem não me conhece ainda, eu sou Joana Oliveira, numeróloga. Eu tô aqui hoje para fazer aquela análise numerológica do convidado do dia. Hoje a gente tá com o Daniel Saturnino. Então, olha, Daniel, presta atenção que agora eu vou falar sobre você. Numerologicamente falando, quando eu abro aqui teu mapa numerológico de cara, eu já olho para a tua data de nascimento, eu vejo aqui um 6 de fevereiro. Uma pessoa que nasceu no dia 6 é uma pessoa que ela tem naturalmente uma inclinação para o cuidado com o outro. É uma pessoa afetuosa, é uma pessoa disponível, um excelente ouvinte. Então, tudo que você se dispuser a fazer ligado ao cuidado com as outras pessoas, ó, vai combinar demais com você. Você tem um destino, né, que é um dos números mais importantes do mapa numerológico, representado pelo número 2, tá? E o 2, ele fala das parcerias, a capacidade que a gente tem realmente de trabalhar em conjunto com outras pessoas, né, ajudando outras pessoas, enfim, fortalecendo de fato as nossas parcerias. Além disso, é o número dos detalhistas, das pessoas que são muito cuidadosas com as pequenas coisas, né, com as minúcias. Outro número que me chama a atenção aqui no teu mapa numerológico é o número de alma, ou o número da essência da gente. Fala muito dos desejos do teu coração. E, por ser representado por um número 9, fala de uma pessoa generosa, cuidadosa, mas também de uma pessoa mais expansiva, tá? Intensa. Uma pessoa que não nasceu definitivamente para estar como coadjuvante nessa vida. Nasceu para ser protagonista da sua própria vida, tá bom? Então assuma essa posição de protagonismo, tá certo? Exerça, obviamente, a sua generosidade, a sua atenção, mas cuidado para não se dedicar excessivamente com o externo e esquecer de você, tá certo, Daniel? Vou falar um pouquinho aqui do teu ano pessoal, que é o momento presente que você tá agora, que ele é representado pelo número 7, tá? Então, tendo um 7 no ano pessoal, isso revela, você vai estar num ano de espiritualidade muito grande. Você acabou de entrar nele, né? Você fez aniversário agora em fevereiro. Esse número, ele fala muito de espiritualidade, de conexão, né, mental, de contato realmente com o nosso íntimo, com a nossa intuição. Então, não tenha dúvida que você não vai sair desse ano a mesma pessoa. Quer dizer, vai sair a mesma pessoa, mas você vai se sentir muito mais maduro, muito mais espiritualizado, tá? Porque é um ano que realmente promove uma transformação muito intensa na nossa vida. É um momento de tomada de decisões importantes, porque é um ano de muito movimento, mas especialmente um movimento interno. Tudo aquilo que for raso não vai mais fazer sentido para sua vida e você vai ter que deixar para trás. Até porque você, na base do mapa, se mostra uma pessoa extremamente espiritual e que não se prende a nada que não faça sentido para a tua vida. Então foi um prazer ler um pouquinho aqui da tua numerologia para você. Espero que você tenha gostado e até a próxima. E aí, maravilha, doutor Daniel? Joana? Joana é maravilhosa. Joana é impressionante, não errou em nada. Incrível, né? Não errou em nada. Inclusive, você é mesmo assim, espiritualizado, sou. protagonista da sua própria vida.
Inclusive, esse ano, realmente, o ano anterior foi um ano sabático em relação a isso. Foi um ano de muita preparação para esse ano mesmo. Eu fiz uma preparação boa para esse ano encarar algumas dificuldades normais do dia a dia. Sim. E que ressignificar algumas coisas, né? Que, às vezes, o cotidiano vai cansando a gente. Porque, assim, você ocupa um lugar na sociedade, no trabalho, na família, enfim... Mas a mesmice do cotidiano, às vezes, vai cansando, vai apagando, né? A luz, É. a chama do querer diferenciar, de melhorar. E aí, o ano passado foi um ano muito bom para rememorar algumas coisas, a história, enfim, e ressignificar algumas ideias para esse ano 2024. Eu acho que Joana Então a leitura foi certeira, hein, Ju? Perfeito, Ju. Que coisa boa, a gente fica feliz. Mas vamos voltar lá, né? A gente falar sobre saúde, que é super importante, principalmente nesse aspecto da saúde bucal. Quando a gente não faz o dever de casa e a gente faz essas visitas periódicas, cuida da nossa saúde bucal, possivelmente a gente vai chegar na terceira idade bem judiado, né? Cheio de problemas e muitas vezes sem a possibilidade de um sorriso bacana. Como é que tem sido essa nova geração de idosos, doutor Daniel? Ainda a gente tem um número muito grande de perda dental. Por isso que eu sempre que me tenho oportunidade, eu falo muito sobre perder dentes na faixa etária adulta. Porque os pais, eles conhecem a odontologia até a cárie. E a cárie é uma doença de jovens, né? De criança, adolescente. Por que é uma doença mais de jovens? Observem vocês todos, que depois de uma certa idade, você muda o comportamento de alimentos cariogênicos. É natural, né? Você não vai mais... Você não tem uma alimentação tão infantil, né? Tão infantil, tão doce, né? Tão adocicada. Né? E agora é que a gente tem acesso a vários produtos que são sem açúcar. Então, perder dentes é uma doença muito mais da fase etária adulta, por doença periodontal, do que por cárie. Então, toda vez que a gente estiver discutindo a melhoria da qualidade de vida a longo prazo, e esse foco for preservar os dentes, a gente tem que reforçar a necessidade da classificação de risco. Qual é o meu perfil? Eu estou para cárie, eu estou para gengivite, estou para periodontite. Porque logo a gente consegue preservar. Por quê? Porque depois que a gente perde tudo, a gente perde toda a dentição, ficam muitas sequelas. Sequelas gengivais, sequelas ósseas. E fora a autoestima, né? A exodontia é uma cirurgia. É uma cirurgia que é ressectiva. Você remove um órgão. Extrai um dente, você está perdendo um órgão. E a natureza não entende, porque enquanto você vive, você precisa mastigar. Triturar alimentos sólidos, fibrosos, carne. Então a natureza, a digestão, ela depende desse mecanismo da boca. Então, para a gente reabilitar um paciente assim, a gente precisa lançar mão, especialmente de implantes. Hoje em dia, a técnica número 1. Sim. E próteses parafusadas às vezes, porque não dá para botar implantes. Uma grande maioria das vezes nem é necessário, né? Você distribuir 16 implantes na boca. Você não precisa, você faz uma técnica com 6 implantes, você consegue instalar uma prótese parafusada em cima desses implantes. Qual é o grande problema desse aspecto? O primeiro problema é o remanescente ósseo. Você precisa ainda ter osso. Senão você precisa recorrer a técnicas muito mais complexas, hospitalares. Os enxertos, né? Enxertos ou até técnicas de órteses que já se tem hoje no mercado para atrofia de maxila e atrofia de mandíbula. São casos extremos operados em um hospital. Para quem faz uso de prótese durante muitos anos, porque teve uma perda dentária considerável, né? Relativamente jovem, né? Quem está ouvindo a gente deve entender. Tem uma predisposição maior a estar passando por isso agora, né? Tem. Em 10, 15, 20 anos, se não monitorou direito. Especialmente mulheres. Por quê? Por causa da menopausa. Meu Deus, os hormônios. A massa óssea na mulher, ela é mantida, né? Enquanto na vida fértil, pela progesterona e estrógeno, aquela relação do ciclo. Quando você se perde, se cai numa menopausa ou pós-menopausa, você diminui a produção desses hormônios. Isso leva a uma perda. Tem mulheres que chegam a ser 30% da massa óssea corpórea. Claro, eu estou falando da massa óssea geral. Sim. Então, não é incomum ver uma senhorinha que usa prótese há alguns anos, total, móvel, e que hoje já não tem mais nenhum tipo de estrutura óssea para suportar uma outra prótese móvel.
E eu sempre digo, a preservação de dentes nesse grupo é como se fosse relíquias. Acredito. Porque tem uma coisa impressionante que o dente ele mantém o nível do osso. Um pouquinho de dente que você tiver, ele vai manter aquele osso. É como se ele tivesse necessidade de estar vivo, né? Eu tenho que me manter aqui porque aquele órgão, aquele dente está precisando de mim. Porque existe um osso na boca da gente que é o osso alveolar, que ele é destinado a abraçar a raiz do dente. Então, quando a gente tira a raiz do dente, o estímulo da manutenção daquele osso alveolar some. Então, o organismo ele reabsorve, porque ele não precisa estar ali, o osso. Entendi. Porque não tem mais o estímulo do ligamento periodontal. Quem promove esse estímulo é um ligamento que está entre a raiz e o osso. É uma comunicação, é um mecanismo neurológico de estímulo celular, neurológico celular. Então, a célula do osso depende desse estímulo físico, desse toque, dessa mordida, que o ligamento ele passa para a célula do osso, mantém informação nova, porque eu estou precisando de osso para manter a fibra presa ao dente. Quando a gente extrai o dente, a gente extrai tudo, a gente extrai o cemento, a fibra, a gente deixa só o osso. Então não existe mais o estímulo de manutenção do osso. E aí a tendência é murchar. Aí existe outra célula, que são os osteoclastos, que reabsorvem o osso. Já é outro mecanismo, esse osso não precisa, então tira. E aí vão perdendo o nível ósseo. Por isso que a gente diz sempre, preservar dentes é preservar osso. Preservar osso é preservar a reabilitação futura. Mesmo que você, por algum motivo, precise fazer implantes, você vai ter osso. A gente ouve muito, e eu acho que a sua experiência no consultório não deixa mentir, muitas pessoas que não tiveram, talvez por falta de orientação mesmo, né, educação em casa, a questão da preservação dos dentes, assim, doutor, como eu queria ter meus dentes de volta. Doutor, se eu soubesse, eu não tinha mandado arrancar. Uhum. É muito comum isso, né? Muito comum. Eu sempre digo ao meu paciente que a decisão mais difícil da odontologia é a decisão de perder um dente. Porque a gente sabe das consequências. Traz consequências financeiras, consequências biológicas, enfim, consequências mastigatórias. Todas as consequências ruins quando você perde um dente. Perder dentes não é banal. Então a gente sempre hoje divulga, incentiva a preservação. Mesmo com as novas técnicas de reabilitação, né? Claro, as técnicas digitais, o implante que é feito de forma guiado, sem precisar abrir a gengiva, mas nada disso é melhor do que ter dentes. Nenhum órgão colocado de forma artificial é melhor do que o natural. Verdade. Nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Sempre tem umas avarias que acontecem com a prótese que está sobre o implante, enfim, tem a periimplantite, que pode ser uma doença. Então, assim, implante não é a solução de tudo, né? Vamos lá. Falando agora para a parte mais moderna, né, que o senhor bem falou aí, as harmonizações, as técnicas de rejuvenescimento facial e dos próprios dentes, né? Deixar um dente bonito, claro, alinhado, como o nosso podcast aqui fala. Obviamente, o que é que tem sido utilizado mais hoje e que cuidados a gente tem que ter quando procura um profissional para fazer esse tipo de trabalho? Perfeito. Primeiro, quando a gente fala de estética, a gente fala de função, né? Então, a primeira coisa é verificar se está tudo bem equilibrado. Está tudo saudável. Se está equilibrado, saudável e em harmonia de equilíbrio, porque a mastigação ela é um conjunto de dentes. Uhum. A falta de dentes atropela isso, também a posição dos dentes. Então, primeiro, verificar se está tudo saudável, está bem alinhado, bem ajustado a mastigação. Perfeito. A partir daí, a gente lança a mão das técnicas estéticas. Primeira coisa que eu recomendo, procurar profissionais com senso estético. Eu acho que o senso estético é algo fundamental para ter uma boa avaliação. Porque, veja, às vezes dou esse exemplo. Se é cirurgião plástico, faz cirurgias de mama, aí chega a paciente e diz assim, eu quero botar 300 ml em cada seio. Esteticamente fica desproporcional, você não vai ter uma harmonia das formas. E ao invés de ser uma coisa para... O fim dos procedimentos estéticos é a harmonização. Correto. É você tornar bonito. Não é tornar discrepante.
Então, isso eu acho que é sensível. É o cuidado do profissional, né? É sensível essa teoria, mas é algo que é a premissa da estética. A premissa da estética é você tornar harmônico, não tornar desarmônico, né? Por exemplo, facetas que não têm a forma ideal, não tem a cor que combina com o sorriso. Às vezes, né, você lança a mão de procedimentos que fica agressivo ao olho nu, assim, todo mundo identifica. Eu acho que outra premissa da estética tem que ser naturalidade. Ô, doutor Daniel, mas se o seu paciente, agora eu fico perguntando assim, louca, né? Se o seu paciente, doutor Daniel, mas eu quero a faceta mais branca que tiver, não quero saber, eu quero que o meu dente chegue primeiro do que eu mesma numa festa. E aí? Eu me lido com essa situação na sorriso, né? Porque eu faço cirurgia estética do sorriso e eu procuro mostrar, e aí é uma coisa importantíssima, tem uma ferramenta que é a análise digital do sorriso. É uma ferramenta que você pode projetar o sorriso futuro dentro... Vou ver como é que vai ficar. Utilizando uma inteligência artificial que entrega o melhor em cor, em forma, em tamanho. Então, depois que o paciente vê o sorriso futuro e do ideal, é difícil ele voltar e querer aquilo que ele imagina. Porque a imaginação é muito rica. A gente chega no consultório todo tipo cheio de expectativas, né? Diferentes. Mas essa ferramenta, ela padroniza o que você pode usar como diagnóstico. Então, ali a inteligência artificial, ela lê a cor da tua pele, lê a forma do teu lábio, lê a forma da tua face. Então, ela entrega um projeto que é o mais bonito possível dentro das premissas estéticas. Para você. Para a inteligência. Para a inteligência. Entendi. Não é nem para a gente. Sim. A gente não consegue dizer o que a inteligência tem que fazer. E aí, quando a gente apresenta, até para a gente mesmo, às vezes até surpreendente, onde o olho nu da gente não está vendo um pequeno detalhe, a inteligência entrega uma necessidade. Isso melhora nosso diagnóstico, nossa capacidade de ver o melhor, o mais bonito, o mais estético, o mais harmônico. E o paciente também. Então, termina sendo um projeto aprovado por 2. Imagino. Então, lá na clínica, eu não trabalho mais com expectativa não projetada. Lá na clínica, todo paciente passa por um planejamento digital de sorriso futuro, quando o assunto é estética. Para que isso não tenha surpresas, nem positivas, nem negativas. Tem uma expectativa real e que a gente trabalha em cima de um projeto planejado. A gente não vai mudar a forma, a gente vai tentar fazer aquela forma virar realidade, que é o que falo do digital, o físico e o digital. Que interessante, né? Porque assim, a gente vai... Às vezes eu vejo uma foto ali de alguém que eu gosto, doutor Daniel, eu quero esse sorriso. Mas aí minha estrutura... É outra. A forma é outra. A forma é outra. E aí, doutor, não ficou do jeito que eu queria, não. Lógico, né? Não vai ficar. Não vai ficar. Não. E se você tem essa projeção que você já se olha e diz... Não é que ficou bacana? É o seu melhor, né? Doutor Daniel, ficou bom, gostei, vamos fazer. É diferente, né? É diferente. Né? E cria, assim, realmente é um mecanismo muito interessante, porque até o profissional se vale desse mecanismo, assim, em termos de projeção. Tem casos que a gente, por exemplo, a forma da gengiva vai mudar 1 milímetro para lá e para cá e dá um resultado estético fantástico. E que o olho nu não consegue ver. Vocês são o primeiro grupo a trabalhar com essa técnica em Caruaru, né? Eu não acredito que hoje esse sistema já tem um certo tempo. Já, né? Os DSD, né? A primeira técnica foi o DSD. Nós começamos desde o início. Hoje, acredito que muitos colegas, muitas clínicas já utilizam o DSD. Já é uma coisa bastante conhecida no mercado. Né? E aí agora a gente tem outras coisas que vai potencializando isso, porque depois desse projeto inicial, existe a outra fase digital do projeto, que é o escaneamento da boca e a construção dos guias. Os guias projetados para facilitar a confecção. Né? Porque uma coisa facilita o projeto. Sim. E a outra técnica do laboratório digital facilita a confecção. Como o dentista vai aplicar as formas. Tanto a confecção de uma cirurgia, que você corta exatamente através de um guia, no local certo, na forma certa, baseado no projeto, como também na hora de fazer as facetas, você utiliza um protótipo projetado através do guia, impresso no laboratório da clínica, que o dentista utiliza para construir as facetas. Então, aí fica muito mais assertivo, porque além de
Além de você ver o melhor projeto, você consegue executar exatamente igual foi projetado. Então não existe essa discrepância de expectativa e realidade. É muito mais próximo. E muito mais confiável para a gente. Muito mais tranquilo também. Imagino, claro, com certeza. E para o paciente, né? Que primeiro está acompanhando o processo, está entendendo o que é que vai ser feito, em que momento vai ser feito, qual é a necessidade. Às vezes achava que isso resolveria e não é, né, a solução. Não, isso aqui vai te trazer um resultado melhor daquilo que você imaginava. Às vezes com um custo menor também, né? Muitas vezes então, com custo menor. É só vantagens. Eu já reverti diversas situações de facetas. Tinha paciente, eu faço cirurgia de correção do sorriso, né? Então os pacientes às vezes nos procuram para fazer facetas, exatamente com esse mecanismo que você escreveu. Você vai lá no Instagram, vê um sorriso bonito e aí vai lá na clínica e diz: eu quero ter esse sorriso. Quando você analisa o sorriso da pessoa, a solução dela é diferente da solução que ela apresentou. E aí quando a gente faz o projeto e faz a cirurgia, é o caso dessas facetas, o paciente muda de opinião, porque a cirurgia entrega o dente natural, é a transformação natural do sorriso, porque muitas vezes, nesses casos, os dentes estão escondidos por gengiva. Quando eles conseguem ver que realmente tem o tamanho dos dentes naturais dele, ele muda toda a concepção e desiste das facetas. Eu já reverti vários casos de facetas com cirurgia estética. Mas é isso tudo fruto da aplicação do digital. De um projeto bem feito. Com certeza. Quando a gente quiser conhecer, né, você que está acompanhando, assistindo o nosso podcast, ficou interessado, né, no que a gente já discutiu aqui, como é que a gente encontra a Oral Center? A Oral Center fica no Difusora, sala 711, no Empresarial Difusora. Qual andar? 711, piso 12. No piso 12. Nós temos o Instagram, Oral Center _especialidades. Através dele você consegue agendar. Nós temos um site também, oralcenterespecialidades.com.br. Através dele você também consegue agendar. E aí a nossa equipe vai atender você da melhor forma possível. Foi um prazerzão voltar a conversar com você. A primeira oportunidade que a gente teve foi no rádio, agora no Alinhados. Fiquei muito feliz em ter você com a gente e poder falar um pouquinho sobre o profissional que é, né, com tanta competência, com tanto cuidado, com tanta responsabilidade. Muito obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço, Aline. Sempre é um prazer te reencontrar. Eu gosto demais de ser entrevistado por Aline, porque sempre sai boas conversas. Que bom, que seja a primeira de muitas por aqui. E a gente volta a se falar, sabe quando? Próximo sábado, 7h30 da noite, aqui no Alinhados Podcast. Eu te encontro, hein? Fica com Deus. Paz e bem, tudo de bom. Tchau, tchau.